noite, Mariana Unticiati Barbieri. Ela é da cidade de Araraquara, está debutando pela primeira vez, né? Geralmente a debutante é a primeira vez na nossa cidade, e como ela diz, a primeira cidade fora de Araraquara que ela está fazendo as palestras. Então, a Mariana, ela participa do grupo da Casa Espírita, o Centro Espírita, né? Francisco de Assis, é uma trabalhadora dessa casa, e veio nos trazer, nesta noite, um tema muito intrigante, que quando eu gosto passou, né? O tema propósito. Com certeza, ela vai nos trazer muitas propostas da nossa vida. Bem-vinda, Mariana, a palavra é sua. Olá a todos, boa noite. É uma alegria estar aqui essa noite com vocês. Realmente é a minha primeira vez que eu saio da cidade para dar uma palestra. Saí de Araraquara debaixo de uma chuva. Espero que ela não chegue com a força que chegou lá em Araraquara, porque estava pesado, viu? Mas eu agradeço muito a oportunidade desse convite, que para a gente é muito grandioso, porque nos faz estudar, refletir, para tentar passar alguma coisinha para vocês, algum ensinamento de Jesus. Então vamos lá, vamos começar o nosso tema de hoje. Esse tema propósito é um tema que gosto muito, que toca meu coração, porque a mim me faz ter essa vontade de caminhar e de saber aonde a gente vai chegar. Para começar essa palestra, eu convido a todos a fazer um exercício comigo, para a gente começar a refletir. Vamos pensar todos que de repente a gente abre os olhos e a gente está na sala de espera de um aeroporto, com uma passagem na mão, no nosso nome. Mas a gente não comprou passagem nenhuma, a gente não lembra de ter programado essa viagem. Mas aí a gente escuta nosso nome no alto-falante para a gente dirigir a sala de embarque. A gente entra no avião e senta direitinho naquela poltrona que estava ali no bilhete. E a gente começa o voo, começa a nossa viagem. E no começo uma sensação de alegria nos envolve, porque como a gente vai viajar, nem pagamos nada, mas nós vamos dar uma passeada, isso é bom, né? Principalmente as mães, que lembram que deixaram os filhos com o pai, vão dar uma descansada, ou os pais que vão dar uma relaxada, as avós, que as mães não vão ter que ficar pedindo para cuidar dos filhos. Está todo mundo feliz nessa viagem. Só que as horas vão passando e a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente olha para o lado, pergunta para um, pergunta para outro e ninguém sabe aonde vai chegar esse voo. O dia passa, a noite chega, amanhece o dia, a noite passa, o dia chega e a gente ainda não sabe para onde a gente está indo. O sentimento de alegria começa a transformar um pouquinho em dúvida, em angústia, em ansiedade. A gente vê um ali chorando, a gente vê o outro com a mão, o outro esbugalhado ali, sem saber onde é que ele está indo. Aí vem uma turbulência para ajudar. A gente já ouve aquela mensagem que é para a gente afivelar o cinto, porque o bicho vai pegar. E aí, como é que a gente se sente? Eu acho que todos vocês já perceberam que esse voo é a nossa vida, né? Vocês já se perguntaram qual é o propósito da vida de vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida de vocês? Porque sem essa resposta, a gente é como esse passageiro, que no começo fica feliz, fica alegre, porque a vida material
enche nossos olhos. Muitas vezes o que é nos apresentado traz alegria para o nosso coração. É claro que traz. Mas com o tempo, sem a gente saber o que é que a gente está fazendo aqui, isso traz uma angústia. E pior do que esse passageiro, que realmente não sabe aonde ele está indo, é o passageiro da turma do tanto faz, ou o passageiro da turma não me diga o que eu tenho que fazer. Sabe aquele passageiro do deixa a vida me levar, a vida leva eu, que não existe regra, não existe certo, não existe errado, não me coloquem em rótulos, deixa eu viver do jeito que eu quero. Esses passageiros, no começo, amigos, eles vão sentir sim a alegria, mas no meio do caminho, a angústia vai tomar. E eu pergunto a vocês, por quê? Por que a gente não fica alegre com tudo isso, sem a gente saber aonde a gente vai? Por que esse sentimento nos envolve de agonia e de angústia? A gente não pode esquecer que nós somos filhos de Deus. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui sabem que nós temos um propósito reencarnatório. A gente tem o que fazer aqui. A gente se comprometeu a reencarnar e a fazer algumas coisas. E o nosso espírito sabe o que é que a gente veio fazer aqui. Mas a gente, claro, que em razão do nosso livre-arbítrio, a gente não tem essa consciência, mas o nosso espírito sabe. E quando a gente se desvia muito da nossa meta, a gente se desvia muito do nosso caminho, ele tenta dar sinais para a gente, para fazer a gente voltar para a rota. Sabe quando a nossa meta está aqui e a gente está mirando ali? Ele vai tentar trazer a gente para o sentido certo, de várias maneiras. É claro que não tem um único propósito para a gente seguir, ou um propósito certo, eu dizer para vocês, olha, é isso que a gente tem que fazer. Mas Jesus, em muitas oportunidades, nos trouxe elementos para nos fazer refletir sobre o que possivelmente trará para nós a felicidade. Em muitas circunstâncias Jesus falou com a gente. Vamos tentar então trazer todo esse conteúdo de Jesus para ver onde a gente chega. Jesus disse o seguinte para nós: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus fala para nós que nós somos o sal da terra, o que ele quer dizer com isso? Será que tem alguma pista aí do que ele quer que a gente busque? O sal, essa frase de Jesus, ela tem várias acepções que a gente pode contextualizá-la. Uma delas é o sal como sendo tempero, o tempero que dá sabor, o tempero que dá o gosto. E esse sal, a gente sabe que ele tem que ser usado na medida certa, com equilíbrio, senão a gente não consegue comer, senão a gente realmente não consegue apreciar a comida. Ele não pode ser usado nem pouco, senão a gente é apático, nem muito, senão a gente é eufórico. Ele tem que ser usado de forma equilibrada com as nossas ações. Nós temos que nos comportar e nos conduzir na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, de forma equilibrada, para que a gente consiga dar o gosto certo ao alimento. Numa outra acepção, na Judéia, naquela época, não existia energia elétrica, não existia geladeira, para que então a carne, por exemplo, pudesse não apodrecer. E o sal, ele era usado nessa época para que a carne se conservasse.
com que nós não nos corrompamos diante da vida material que nos é apresentada. E além disso, que a gente consiga seguir os caminhos e os ensinamentos de Jesus para nos engrandecer e sermos nós esse elemento que fortalece a nós mesmos, mas mais do que isso, esse elemento que fortalece a todos, que auxilia a todos nessa caminhada. Quando uma boa cozinheira faz uma comida, ela quer comer sozinha? Ou a maior alegria de um cozinheiro é justamente proporcionar uma alimentação gostosa para aquele que tem a oportunidade de comer sua comida, não é? Então, é assim. A gente não gosta de comer sozinho, a boa comida principalmente. A gente quer compartilhar. Então, esse convite de Jesus é para que a gente adicione a fraternidade no nosso caminho. Além disso, Jesus disse, continuando aquela mesma frase do sal da terra, ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia. Candeia é aquela lâmpada que iluminava na época de Jesus, e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire na época não é o alqueire de terra que hoje a gente tem. O alqueire na época era um cesto em que se colocavam os cereais. Então não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. O velador era o local apropriado para colocar essa candeia para que ela iluminasse. O que Jesus quer dizer? Ele diz que nós somos o sal. E ele diz que nós somos a luz. Vamos pensar numa vela? Quando a gente acende uma vela, que é essa candeia, se a gente adquire esse conhecimento, se a gente busca o nosso aperfeiçoamento, mas a gente guarda pra gente com egoísmo, o que adianta ter acendido essa vela? Se a gente abafar ela numa candeia, ela vai se apagar. Então, o que Jesus nos convida? Mais uma vez, para que a gente acenda a nossa vela, iluminados por esse conhecimento de Jesus, e que a gente consiga transbordar essa luz por onde a gente passar. E ele afirma que nós somos essa luz. Vós sois a luz. Mas o convite é que a gente faça algo correto com tudo isso, com essa informação. Para ilustrar mais ainda essa luz, existe uma passagem no Evangelho, que muitos já conhecem, que é a passagem do cego de Jericó, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era um cego pedinte à margem do caminho. Um cego pedinte à margem do caminho. De cara, o que Jesus mostra aí pra gente? Se nós estamos no caminho, nós temos luz. Se nós nos colocamos à margem, nós nos tornamos cegos. Se a gente deixa de caminhar, nossa luz apaga e nos tornamos pedintes. Olha que precioso. Um cego pedinte à margem do caminho. A gente extrai tudo isso disso, dessas 4 palavras. Quando Jesus ouve o cego chamá-lo para pedir ajuda, ele não vai até o cego. O cego vai até ele. Ele pede, peça que ele venha até mim. Porque é esse movimento que Jesus espera de nós. Que a gente vá até ele. Que a gente se abra para o conhecimento e saiba da importância de chegar até esse conhecimento. E aí o cego chega perto dele e ele pergunta, o que queres que eu faça? E o cego responde, que eu veja,
que eu tenha vista. Esse que eu vejo, amigos, é muito mais do que a visão física. Essa visão que ele pede a Jesus é justamente isso que a gente está falando, que a gente consiga enxergar qual é o nosso caminho, que a gente consiga entender o que é que nós estamos fazendo aqui, o que Deus espera de nós, para que a gente não se torne um cego pedinte à margem do caminho, que a gente se conduza rumo a Jesus. Quando a gente se propõe a caminhar com Jesus, a gente começa a olhar a vida com outro olhar, com uma nova visão. A gente começa a ver beleza em lugares e em circunstâncias que a gente não via anteriormente. A gente vê beleza nas pessoas, na natureza, na música, na beleza de uma borboleta que nenhum artista consegue trazer. A gente consegue ver beleza, por exemplo, no pão que está na nossa mesa, porque a gente consegue observar que esse pão, para estar ali, ele foi plantado, ele foi colhido. Existe o padeiro que acordou 3, 4 da manhã para ir lá sovar o pão, por amor à família dele. E aí esse pão está quentinho. A gente começa a observar a corrente de solidariedade que nos envolve. Porque essa é a visão quando seguimos Jesus. A gente começa a observar o amor condensado em várias oportunidades na nossa vida. Quando a gente resolve ser o sal ou a luz, a gente se posiciona de outra maneira diante da vida. A gente para de esperar que algo aconteça para então nos movimentarmos. A gente muda a nossa perspectiva. Tem um endocrinologista que ele fala que as pessoas são muito mal acostumadas, porque elas comparecem ao consultório não para emagrecerem, mas para serem emagrecidas. Elas não querem participar de um projeto de renúncia, de abdicação, de escolhas. Elas querem continuar a fazer tudo o que elas faziam e mesmo assim conseguir o resultado esperado. Não é correto. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não daria para a gente essa sensação de merecimento se a gente não caminhasse nesse sentido. Uma vez eu conversei com um jovem e ele estava defendendo o uso da maconha, usando vários argumentos. E um deles, ele falou para mim que ele sentiu uma paz interior quando ele usava essa droga. E eu falei que até acreditava mesmo nessa paz que ele sentia, mas não era uma paz justa e merecida. Porque o sentimento de justiça e de merecimento no nosso coração, ele só será verdadeiro se ele vier anteriormente de um trabalho que, caminhando nesse sentido, traga essa sensação de paz. E é um trabalho árduo, não é fácil a gente sentir verdadeiramente essa paz. Mas não é com algo de fora para dentro, é de dentro para fora. E como não é justa essa paz que advém do uso de qualquer substância, ela vai durar pouquinho. Ela não vai fazer parte da vida dessa pessoa. Então ela acaba. E aí vem o quê? Olha o passageiro do avião. Vem esse sentimento de incompletude. Vem esse sentimento de agonia, de angústia, de não pertencimento. Por quê? Porque não agregou efetivamente no coração. Emmanuel, numa mensagem, num capítulo do livro Vinha de Luz, ele fala o seguinte: não é razoável da parte de cada um de nós
referências infindáveis à vontade divina, quando não cogitamos de materializar a tarefa que nos cabe. Não é razoável da parte de cada um de nós referências infindáveis à vontade divina, quando não cogitamos de materializar a tarefa que nos cabe. Sabe aquilo que a gente sempre fala assim, ó, isso está acontecendo porque Deus quis assim, não tem o que fazer. Deus quis assim, a gente tem que aceitar. A gente tem que olhar isso com muita cautela, porque normalmente Deus não queria dessa maneira. Não estava no nosso planejamento reencarnatório passar por aquela determinada circunstância. Mas nós escolhemos isso. Pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, nós causamos essas aflições que são atuais. Deus não queria isso. Se Ele pudesse levantar uma placa, um outdoor, Ele levantaria e escreveria: eu não quis assim, foi você. Mas Ele levanta essas placas e esses outdoors em vários momentos da nossa vida, mas a gente não enxerga, porque nós não estamos com os nossos olhos praticando esse olhar. A gente só está transferindo responsabilidade. É claro que existem experiências que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Claro que sim. As aflições advindas do pretérito, elas são provas necessárias. Mas a gente tem que pensar assim: eu fiz a minha parte, eu agi corretamente, olhar internamente e ver qual foi a nossa postura até agora diante da vida, para ver se foi Deus que quis assim. Muitas vezes nós temos que diferenciar o que Deus quis, o que Deus quer, do que o que Deus permitiu que acontecesse, porque o nosso livre-arbítrio imperou. A gente tem que sempre fazer essa pergunta, porque é muito importante, amigos, a gente diferenciar um propósito de um projeto. Um projeto é algo temporário, ele dura pouco, é para alguma circunstância. Então, o projeto de uma viagem, a gente guarda dinheiro, a gente muda os nossos hábitos, deixa de ir em alguns lugares, porque a gente quer viajar em família. Um projeto de um emagrecimento, a gente muda os nossos hábitos, a gente muda a nossa rotina, porque a gente busca uma saúde melhor naquele momento. Eu, por exemplo, quando estudava para concurso, eu estudei por um período, por alguns anos. Mudei minha rotina, fiz novas escolhas, deixei de ir a alguns lugares, me programei durante o meu dia para que eu estudasse aquela quantidade de horas necessárias e, depois de muitas reprovações, um dia ser aprovada. Projeto. Propósito é algo que acompanha o espírito imortal. O que eu estou falando aqui hoje para vocês vale para todos os irmãozinhos que estão no plano espiritual, porque é propósito, não é projeto. A vinda nossa a uma casa espírita, ela pode ser um projeto e ela pode ser um propósito, a depender de como a gente se comporte diante desses sons de Jesus que tentam nos alertar sobre a nossa vida. A gente vai fazer um tratamento espiritual, durante o tratamento a gente faz o evangelho, durante o tratamento a gente toma as águas fluidificadas, durante o tratamento a gente se conscientiza que a gente tem que mudar isso ou aquilo na nossa vida, terminou o tratamento, a gente continua como a gente era. Isso é um projeto. Agora, se a gente agarra essa oportunidade, se abre para uma nova proposta de vida para sempre, isso é um propósito. Então tudo depende de como a gente encara isso aí.
decidir seguir os caminhos de Jesus, quando a gente efetivamente entender que isso é um propósito de vida, para toda a vida, para toda a eternidade, a gente vai perceber que a mensagem de Jesus ela é tão forte, ela é tão constrangedora, ela é tão profunda, que a gente vai ver a necessidade de tirar o homem velho da nossa vida e trazer o homem novo. A gente vai ver a necessidade de uma conversão. O que é a conversão aqui para a gente nesse projeto, nesse propósito? É justamente entender que aquelas coisas que eu trazia, aquelas más tendências, aquele pensamento arraigado, não cabe mais. E que a gente precisa então se adequar a nossa vida, adequar a nossa rotina, a nossa leitura, o que a gente vê, os nossos amigos, para um propósito maior. Trazer o homem novo, sem medo de deixar o homem velho para trás. Porque aí sim, Jesus estará calando no nosso coração. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 21, Jesus diz o seguinte: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é o tesouro? O tesouro é o nosso propósito, é o nosso projeto de vida, é onde a gente quer chegar. E o nosso coração? O nosso coração é o sentimento que a gente coloca nesse projeto, seja ele qual for. Seja um projeto edificante, um propósito edificante, seja um propósito menos edificante. A gente vai colocar o nosso sentimento ali. E do nosso sentimento, a gente vai puxar as nossas falas, a gente vai puxar o nosso pensamento, que traz as nossas falas, que traz a nossa ação e que comanda o nosso destino. É assim que caminha. Então a gente tem que pensar e refletir sempre onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Porque ali estará o nosso coração. Ali estará o nosso movimento. Ali estarão as nossas escolhas. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer sempre. Se a gente optar pelos tesouros da terra, pelo poder, pela vaidade, pela busca financeira incessante, não tenham dúvidas que nós estaremos nos prendendo a algemas aqui na terra. Mas se buscarmos os tesouros dos céus, não tenham dúvidas que estaremos criando asas que nos levem nesse caminho. Então é uma escolha nossa se a gente está criando algemas ou se a gente está criando asa. É um pensamento que a gente tem que ter sempre, uma reflexão que a gente tem que ter diariamente. Santo Agostinho disse a mesma coisa que Jesus, só que de outro jeito. Olha o que Santo Agostinho disse: se quiser conhecer realmente uma pessoa, não pergunte o que ela pensa, e sim o que ela ama, porque o que ela ama define todo o restante. Nosso coração, amigos, não só pulsa, faz só isso, ele nos impulsiona para algum lugar. Para onde nosso coração está nos impulsionando? A gente tem que pensar que a busca material de melhora em todos os aspectos da nossa vida, ela é legítima e ela pode existir, mas ela deve existir como um meio para a gente chegar em algum lugar e não como um fim, porque o fim tem que ser outro, senão a gente não consegue ser o sal, não consegue
ser a luz. A gente não consegue ser o sal e a luz na busca de bens materiais enlouquecidamente. Não dá. Então a gente vai estar sendo cego pedinte à margem do caminho. A gente não vai estar no caminho. Deus é misericordioso e Ele sabe qual é o nosso propósito. Ele sabe onde a gente tem que ir. E quando o que a gente fala é completamente diferente do que a gente faz, Ele manda a amiga dor dar uma batidinha na nossa porta para a gente acordar, para que a gente se direcione novamente para o nosso propósito, para aquilo que a gente veio fazer aqui. E às vezes essa dor, ela vem aos pouquinhos, para ver se a gente acorda. Mas se ela não acorda, a gente toma um susto. Tem uma história do Haroldo Dutra muito legal, que ele conta que ele estava dando palestras no interior do estado, e ele parou o carro para abastecer, e quando ele saiu do carro, tinha um cachorro do lado assim, de onde abastece, uivando muito. E ele foi comprar no mercadinho um salgadinho, e ele voltou, o cachorro uivando de novo, não parava de uivar. E ele, muito curioso, perguntou para o frentista, falou: mas o que está acontecendo aqui? Por que esse cachorro não para de uivar? E o frentista falou: ele está sentado no prego. Ué, mas ele está sentado no prego, por que não levanta? Aí o frentista falou: é que está doendo só para uivar, não para levantar. É assim que é a nossa vida. Essa dor que Deus manda bater a nossa porta, ela está sendo só para a gente uivar ou para a gente levantar? Porque ela vem de alguma maneira, porque Ele quer trazer para a gente a rota de novo. Alguém já passou por um processo de reforma da casa? Reformar a casa mesmo. De deixar só a parede e a viga em pé. O resto, tudo sai fora. Mas só que vocês moram nessa casa que vai ser reformada. Alguém já reformou uma casa? Morando na casa? Que tem que o dia inteiro pedreiro, já? Pedreiro, eletricista, encanador, uma equipe que vem o dia inteiro tormentar a gente. Essa reforma em que a gente se preserva a parede e a viga da nossa casa é como a nossa reforma íntima. Nós não precisamos perder tudo na dor para a gente conseguir levantar, porque tem muito em cada um de nós que é forte, que é sustentável, que é bom. Não é à toa que está todo mundo aqui em pé. Só que quando a gente não ouve a voz do amor, vem os operários da dor para que a gente acorde. E a gente tem que fazer essa reforma vivendo, caminhando com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, o nosso trabalho, no centro espírita. A nossa reforma íntima não é parar, não é deitado na cama, é na vida, é no dia a dia. São nas relações nossas. É muito importante a gente pensar o que Deus está esperando de nós dentro dessas relações que estamos, na nossa vida. Porque vamos pensar o seguinte: um parafuso, ele serve para quê? Sozinho, para nada. Ele deslocado da engrenagem, ele não tem função nenhuma. A gente só sabe o que é um parafuso porque ele está ali na engrenagem, senão ele não serve para nada. Assim somos nós. Deus nos colocou e nos inseriu em lugares que fazem com que a gente seja alguma coisa. São nessas relações que a gente se aperfeiçoa. Sozinho, nada. Sozinho, nada. Eu vou elevar o sarrafo agora.
Sarrafo é aquela, Dani me ensinou, é aquela, como é que fala, haste que os corredores pulam para a gente poder ir aumentando os pontos, né, dos atletas no atletismo. Eu vou levantar o sarrafo agora, eu vou levar. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Eu vou ler uns trechinhos, mas o que me interessa é mais o último parágrafo dele do que o texto como um todo, porque o texto é grande. Vou pegar só uns trechinhos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos fazeres ditosos, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Agora é importante, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Que o que Jesus quer, e Ele sabe, é que a gente não vai adquirir essas virtudes do homem de bem de um dia para a noite nessa encarnação. O que Ele espera de nós é que a gente esteja atento nessa busca e caminhe nesse sentido. Porque o objetivo de Deus, quando a gente sente dores, aflições, angústias, não é que a gente sofra, é que a gente aprenda. Nesse nosso caminho, amigos, de evolução, a dor, ela vai bater a nossa porta. A angústia e o sofrimento vai bater a nossa porta. Agora, qual é a nossa relação com a fé nesses momentos? A gente está forte na nossa fé? Porque a gente vai precisar dela para que a gente chegue no nosso propósito. Arthur Valadares, ele fala para a gente, e é muito verdade isso, que a nossa fé, ela é baseada sempre numa transferência de responsabilidade. Então a gente espera que o alto conduza a nossa vida para que a gente então consiga conquistar aquilo que a gente almeja. A nossa fé, ela é de expectativa. A gente fica esperando que o alto faça a parte deles e a gente pouco faz da nossa. Tanto isso é verdade, que eu estava recentemente voltando para casa com Dani e tinha um adesivo no carro da frente. Olha o que estava escrito no carro, nesse adesivo. Eu sonho, vírgula, Deus realiza. Quem realiza? Deus. E o motorista? Ele sonha. Ele só sonha. O verbo, a ação, ficou para Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí fica fácil, né? Então a gente se acomodou, a gente se acostumou a esperar do alto. E a gente se mantendo na mesma vida que a gente tinha.
A gente espera a profundidade das relações, das circunstâncias, mas a gente vive na superficialidade. Perceba. A gente assiste séries, filmes, horas assistindo séries e filmes. Mas o Evangelho no Lar a gente tem que fazer rapidinho porque está tarde, no outro dia a gente tem que acordar cedo. Não é assim? A gente não tem tempo para estudar, para se aprofundar na doutrina espírita. A gente não tem tempo para procurar na hora do nosso dia um momento em que a gente vai nos doar para o próximo. Mas a gente não perde um happy hour com um amigo, compromisso de trabalho, nada. A gente está em todos. Percebam como a gente fica nessa posição de espectador diante da vida e executando por. Para finalizar, eu queria justamente refletir com vocês essa lição do homem médio, do homem bom. Porque esse final é o que vai nos mover. Às vezes a gente fica esperando sermos perfeitos para então trabalharmos, para então auxiliarmos, para então desempenharmos as nossas potencialidades. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente ache o caminho, que a gente dê o nosso melhor em busca desse caminho. Porque se a gente fizer isso, nós estaremos encontrando a nossa paz, verdadeiramente a nossa paz. Para finalizar, eu vou ler uma frase de Joana de Ângeles, que eu acho que fecha bem o raciocínio de hoje. Ela fala o seguinte: uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagens de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Cada existência é uma mensagem, cujo conteúdo deve ser positivo, de forma que dignifique outras, enriquecendo-as de esperança. Amigos, vamos fazer do nosso tempo de vida o nosso aliado. Vamos fazer com que a gente se orgulhe de nossa trajetória, que a gente consiga construir na nossa caminhada essa luz que nos ilumina, que ilumina todos que nos cercam. Que a gente possa ser o sal na nossa vida, na vida dos outros. Que a gente consiga seguir o caminho de Jesus. E a gente saiba que a gente tem muitas pessoas perto de nós que nos auxiliarão nessa trajetória. A gente nunca está sozinho. Então que Deus nos ajude, nos ampare e nos dê força para a gente sempre ir em busca desse propósito maior, que trará felicidade ao nosso coração e a todos aqueles que nos cercam. Muito obrigada.